pessoal, prontos para mais uma aula? Então vem comigo, dando continuidade ao nosso conteúdo, falando de ecologia, falando das espécies que vivem em determinados locais, né, que se relacionam entre si, se relacionam com o ambiente em que vivem. Nós vamos falar então das relações ecológicas. O que são relações ecológicas? São exatamente as relações que os indivíduos fazem uns com os outros, né? Tanto indivíduos de uma mesma espécie se relacionando com outro indivíduo de uma mesma espécie, ou indivíduos de espécies diferentes que precisam se relacionar, e esses indivíduos de espécies iguais ou diferentes que convivem no mesmo ambiente, que se relacionam com o ambiente, que fazem a busca por água, que fazem a busca por sombra, que fazem a busca por alimento, né? Então, eles precisam conviver nesses ambientes, e essa convivência, ela pode se dar de duas formas. Ela pode se dar de maneira benéfica, né? De maneira que ambos os indivíduos se beneficiam, ou pelo menos um indivíduo se beneficia, mas não prejudica o outro. Ou pode acontecer de maneira maléfica, onde um vai se beneficiar e o outro provavelmente vai morrer, né? Quando a gente diz que essas relações elas são benéficas, a gente diz que elas são harmônicas, ou seja, há uma harmonia entre todos os indivíduos envolvidos e ambos, como eu falei, se beneficiam, ou pelo menos um se beneficia, mas também não prejudica o outro. Quando essa relação harmônica ela ocorre com indivíduos da mesma espécie, por exemplo, abelha com abelha, formiga com formiga, ser humano com ser humano, ou seja, são indivíduos de uma mesma espécie se relacionando, a gente diz que é uma relação harmônica intraespecífica. Intra, dentro, né? Específica vem de espécie. Então, quando uma relação ela é boa, quando uma relação é harmônica entre indivíduos de uma mesma espécie, a gente chama de uma relação harmônica intraespecífica. Quando uma relação é harmônica, mas porém com indivíduos de espécies diferentes, por exemplo, o ser humano e o seu cãozinho de estimação, né? São indivíduos de espécies diferentes que se relacionam entre si, ambos têm benefícios, por exemplo, o humano, ele cuida do seu cãozinho, ele alimenta o seu cãozinho, ele dá abrigo, né, para o seu cãozinho, tira da chuva, tira do frio, e o cãozinho, por sua vez, faz o quê? Ele traz algum estímulo psicológico, né? O humano pode se sentir mais feliz, o humano pode sentir carinho, o humano pode sentir amor. Então, ambos se beneficiam e são de espécies diferentes. Então, logo a gente diz que está acontecendo uma relação interespecífica, ou seja, uma relação de espécies diferentes. Quando ocorre uma relação onde não é boa, pelo menos para um dos envolvidos, nós chamamos de relações desarmônicas. Essas relações desarmônicas também podem acontecer com indivíduos de uma mesma espécie, por exemplo, quando há um indivíduo mata o outro, por exemplo, para poder conseguir conquistar um território, né? Digamos que um leão macho encontre uma outra família, né? Um leão com a leoa e os filhotes. E esses dois leões machos, então, eles vão brigar por território, vão brigar por aquela família. Um vai sair perdendo, né? Então, quando essa relação desarmônica ocorre entre indivíduos de mesma espécie, também vamos chamar de relação desarmônica intraespecífica. Nesse caso, por exemplo, ocorre uma competição. Digamos que esteja num local e esse local tenha pouca árvore, tenha pouca oferta de comida, e o que vai acontecer? Aqueles indivíduos de uma mesma espécie, eles vão começar a brigar, eles vão começar a competir, né? Para poder ver quem consegue se alimentar. Aquele que for mais hábil, aquele que for mais forte, né? Aquele que conseguir vencer aquela briga, ele vai permanecer, então, naquele local. Quando essa relação desarmônica ocorre em indivíduos de espécies diferentes,
nós também chamamos de relação desarmônica interespecífica. Então, por exemplo, quando há um predador, tem o predador e tem a caça. O leão, quando ele precisa se alimentar, o que acontece? A leoa, que é a caçadora, né? Ela vai atrás da sua presa, ou seja, ela vai atrás da sua caça e, obviamente, que ela vai matar aquela caça para poder se alimentar e levar para o resto da família. Ou seja, a leoa saiu bem, né? Porque ela vai ser alimentada, ela precisa de alimento, e aquela presa se deu mal, né? Porque aquela presa veio a morrer. Então, quando ocorre, só que assim, nem todas as relações desarmônicas são ruins. Por quê? Não para a natureza. Porque a natureza, ela precisa fazer o seu controle, né? A natureza, ela precisa fazer um controle da população. Para quê? Para que haja alimento para todos os indivíduos, né? Imagina que você esteja numa lagoa e tenha o peixe piranha dentro da lagoa. Com certeza, a piranha ela faz a predação de alguns indivíduos, né? Que ela precisa se alimentar. Mas ela também vai ter o quê? O predador natural dela. Digamos que o jacaré faça a predação da piranha. Então, se por acaso acabar a população de jacaré daquele determinado local, o que vai acontecer? A população de piranha vai crescer demais, né? E aí ninguém vai poder entrar naquela água. Não tem como ninguém mais entrar naquela água. Por quê? Porque ela é um predador natural, né? Ela se alimenta de carne, ela gosta de se alimentar de sangue. E aí ela vai começar, então, a crescer em quantidade, vai ter muito, a população vai ficar muito grande e vai haver um desequilíbrio. Fora que, não digo nem só da gente não poder entrar, mas os pescadores, por exemplo, que sobrevivem da pesca e comem outros tipos de peixes que tem naquele determinado local, o que vai acontecer? Aquela cardume, né, muito grande, aquela quantidade fora do controle, né, do predador, vai fazer o quê? Vai comer todos os outros peixes que estariam naquele determinado local. Ou seja, vai ocorrer um desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio vai fazer com que todo o resto, toda a cadeia alimentar venha sofrer. Porque todas as relações, sejam elas harmônicas ou desarmônicas, elas têm um motivo principal, né? Elas estão voltadas para um motivo principal. E geralmente esse motivo principal é o quê? É a alimentação, é a reprodução, né? Então, tem que haver essas relações. Todos os indivíduos, eles vão trabalhar por um bem comum. Então, quando a leoa sai para caçar, ela está caçando para todos os indivíduos da família dela. Então, ela vai caçar para o leão, que é o macho alfa, né? Ela vai caçar para os seus filhotes e vai caçar para ela mesma. Então, quando ocorre esse tipo de relação, apesar de a gente achar ruim, né, da presa ter morrido, da caça ter morrido, mas teve um benefício, por quê? Porque toda aquela família dos leões foi alimentada. Quando as abelhas, por exemplo, estão lá na sua colmeia, elas estão vivendo como? Em sociedade. Elas estão trabalhando, cada uma delas tem a sua função, né? Para quê? Para o bem comum. Cada uma tem a sua função, por exemplo, tem a abelha operária, que vai construir lá os favinhos de mel. Tem a rainha, que vai fazer a reprodução para não deixar a espécie morrer, porque a espécie não pode morrer, porque senão ela entra em extinção. Tem o zangão, que vai ser o quê? O reprodutor, junto com a rainha. Então, cada um deles tem a sua função, tem um papel dentro daquela sociedade. Então, ambos vão trabalhar juntos para um bem comum. Na colônia também, qual é a diferença da colônia para a sociedade? São indivíduos de mesma espécie, ou seja, são relações harmônicas intraespecíficas, né? Porque fazem parte, os indivíduos fazem parte de uma mesma espécie. Só que a diferença é que lá na sociedade, cada indivíduozinho é único, é um ser único. Já na colônia, o que acontece?
esses indivíduos vão se unindo fisicamente mesmo, eles vão grudar um no outro, e aí ali, quando eles todos estão juntos, eles vão trabalhar para realizar a função do bem comum. Eles não podem se separar, porque caso o indivíduo se perca, caso o indivíduo se separe e saia daquele grupo, né, o que vai acontecer? Ele vai morrer. E aí o restante do grupo não vai conseguir sobreviver. Ok? Um beijo para vocês e até a próxima.